ele no barco, Jesus, tá, irmão? Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar desobedecem? Né? Então, nessa passagem aqui, né, para Jesus, ele estava em Cafarnaum fazendo muitos milagres, né? Estava lá orando, como sempre, fazendo as coisas dele. Aí muita gente procurando ele. Ele falou: nós vamos passar para o outro lado, né, do mar da Galileia. Ele entrou no barco, os discípulos veio junto com ele. E ele ali dentro do barco, eu acho que ele dormiu um pouquinho, né? Aí foi lá, cochilou um pouquinho. Enquanto ele dormia, o mar se agitou. E a Bíblia fala que o barco, em Marcos 4,37, a versão de Marcos muda só um pouquinho. Ele fala que o barco se agitava tanto que a água entrava dentro do barco. Eu imagino que Jesus estava se molhando, né? E Jesus dormindo. Né? Porque eu imagino que sim, porque lá é quente. E tranquilo, Jesus não almoçou não, dentro do barco. Aí, e os discípulos desesperados, né? E olha, grande parte deles era pescador, acostumado com navegação. A gente está morrendo. Jesus ele dormindo e acorda ele: vamos acordar. Deu um sacode nele. Aqui em Mateus ele fala assim, que os discípulos falaram assim: Senhor, salva-nos, vamos perecer, né? Vamos morrer. Só que lá em Marcos 4,38 ele fala assim: mestre, não se importa de nós morrermos? Né? Marcos já fala com uma tonalidade diferente, tipo uma pergunta, uma reclamação. Fica aí, dorme como se ele estivesse caladinho, dormindo, vendo a bagunça, tranquilo, né? E Marcos dá essa impressão: não se importa que a gente vai morrer, né? E aí Jesus se levanta, dá um comando para os ventos e para o mar. Ele manda, né? Aquieta-te. E aí o mar se acalma, os ventos cessam. Aí a Bíblia fala que eles ficaram maravilhados. Nossa, quem é esse homem que dá um comando para o mar e dá um comando para o vento e o vento e o mar obedecem, né? Como se o vento e o mar fossem uma pessoa, né? Fica quieto aí. Aí quebrou. Eu acho tremendo essas passagens na Bíblia que faz a gente ficar pensando, né? Como é que foi a história? É interessante como Mateus ele fala de um jeito, Marcos ele acrescenta um pouquinho as coisas, mas é muito bom, né? Para a gente entender mais ou menos como que funciona. Aí você me pergunta: mas pastora, o que isso tem a ver com a minha vida, né? O que isso tem a ver com as coisas da gente? Então eu vou explicar para os irmãos como é que funciona. A Bíblia, ela às vezes, ela fala de uma historinha para simbolizar algumas coisas na vida da gente, amém? O barco aqui significa a salvação de Jesus. Você lembra da Arca de Noé? E aconteceu o que na Arca de Noé? Ia ter um dilúvio, certo? Se você entrasse no barco, acontecia o quê? Você se salva. Ia ou não ia? Ia ou não ia? Noé ficou 100 anos fazendo aquilo, né? Um barco com uma chuva que nunca tinha acontecido na face da terra, porque até o dilúvio nunca tinha chovido, né? A Bíblia fala que nunca tinha chovido. Noé ficava falando: eu vou fazer esse barco porque vai chover. E o povo: é doido, é doido. E ele construiu o barco durante 100 anos, junto com a família. E quem entrou no barco sobreviveu. Quem não entrou, morreu. Então o barco fala de salvação, fala de segurança, fala de estar dentro daquilo que Deus tem para você.
Amém? Amém. Então esse barco aqui, ele está falando daquilo que Jesus deu para nós. Ele nos salvou. Aquela pessoa, está escrito lá em Romanos 10, 9. Se você aceitar Jesus como Senhor da sua vida, ele vai e acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele vai entrar no seu coração, amém? Vai fazer morada no seu coração. E a partir desse momento, você vai se tornar filho de Deus. Então você é salvo. Antes você estava morto, vivendo uma vida de pecado, e agora você é uma pessoa nas mãos do Senhor. Jesus, ele paga o preço do seu pecado, e agora ele mora no seu coração, e ele te protege de toda morte que tem do lado de fora. Amém? Amém. É assim que funciona o barco. E o que seria o mar agitado, aquele mar que estava querendo destruir o barco? O mundo, meus irmãos. O mar, ele sempre vai simbolizar o mundo. As aflições, as agonias, as tristezas, a dor, a perseguição. Às vezes você está ali quietinho no seu canto, salvo, adorando a Deus, vem alguém e faz algo para você. Certo? Não é assim? Às vezes você está ali tentando pagar suas contas, o dinheiro falta. É ou não é? Você está organizando tudo, quando pensa que sobrou um dinheiro, o gás acaba, a gasolina acaba, o pneu fura, né? E aí lá vai o dinheiro. Então tem essas aflições normais do mundo na nossa vida, que dependendo de como você estiver, ele dá uma sacudida no seu barco. Dá um lugar. A sua fé está no seu coração. Jesus, ele te salvou. Mas dependendo da pressão que o mundo fizer em você, você dá uma balançada. Dá um lugar. Dá. Família, marido, casamento, filho, trabalho, né? A falta da saúde, a doença, dá um sacode na gente. Como é que é o nome da irmã? Que deu o testemunho? Karina. Ela pergunta ali. Imagina, ela adorando a Deus, dando o seu dízimo, vindo à igreja e perdendo o bebê. Dá um sacode ou não dá, irmãos? A gente fica. Por quê? Né? Por que acontecem essas coisas? Então, ele deve entender. Porque se ele esteve com a esposa, ele também passou por um complicado, né? Um casamento, em tudo. A gente que é casado, tem filho, a gente sabe como é complicado essas coisas. Então é um sacode, irmãos. Dá um sacode. E a impressão que você tem é que Jesus está bom. Dormindo. Ué, como assim? O que foi isso? Aí você olha para você e diz, ué, cadê você, meu querido? Onde você está? Né? Lá na versão de Marcos, ele fala assim, vai deixar que eles morram? Né? Não vou ficar apontando ninguém aqui não, porque eu já fiz isso. Eu já fiquei me sentindo injustiçada, né? Achando que Deus estava me abandonando em certas circunstâncias, irmãos. Mas o mundo, a Bíblia fala que Jesus, ele nos enviou para onde? No mundo mesmo. Aí ele fala assim, olha, você vai ter aflição no mundo. Você vai ter dificuldade no mundo. Mas espera aí, não se preocupe, eu venci o mundo, amém? E aquele que está em mim é mais do que vencedor. Amém? Fala assim, glória a Deus. Nós somos mais que vencedores. Aleluia. De Jesus. Então você não deve ficar preocupado com o que vem de fora para você. Porque se você tem Cristo no seu coração, se você aceitou Ele como seu Pai, como seu protetor, como seu Senhor, como seu Salvador, Ele vai proteger o barco. A salvação que está no teu coração. A Bíblia fala, lá em Romanos 10, 9, 10, que a salvação,
Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus, ele entra onde? No coração. Lá em Apocalipse fala que ele está batendo. Na porta de onde? Do coração. Então é onde Cristo entra. Aí no 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. A salvação está no teu coração. E o mar, que é o mundo, ele coloca a tristeza para atingir direto o quê? O coração. Ele coloca a amargura para atingir direto aonde? O coração. O medo de não conseguir pagar as contas. Ai, pastor, eu não vou devolver o meu dízimo, eu não consigo ofertar. Por quê? Porque eu não tenho gás em casa, porque eu não tenho dinheiro. Irmãos, a Bíblia fala que o crente vive pela fé. Nós devemos fazer o que é certo, o que a palavra manda. Se Deus falar para você, faça, pode fazer, relaxa. O barco está tranquilo. Jesus, você pode achar que ele está ali dormindo, boa, sem preocupar com nada, mas ele conhece todas as coisas. Se ele está dormindo, é porque ele pode. É ou não é? Agora tem outra coisa que pode ser feita. O que pode ser feito? A Bíblia fala que Jesus dormia, certo? E que os discípulos fizeram o quê? Foram lá chamar ele. Né? A impressão que você tem é que Jesus ele não está no barco, mas ele está. Ele está no barco. Se você é uma pessoa que recebeu a Cristo, ele está aí. Ele está aí. A diferença é como você se relaciona com esse Jesus. Como você fala com esse Jesus. Como que você busca esse Jesus. Pastor Marconi falou que Deus é um Espírito. E a Bíblia fala isso em João 4:24, que Deus é Espírito. E que nós somos adoradores. E que nós devemos adorar a Deus em Espírito. Aí você fala, como que eu vou fazer isso? Orando. Lendo a Bíblia, buscando conhecer a palavra de Deus. O único lugar que você pode buscar conhecimento é a Bíblia. Se você não tiver recurso para poder ler a Bíblia, ouça. Hoje nós temos aplicativos que você baixa no celular. Se você não puder estar lendo, você pode ouvir. Amém? Tem como também assistir. Tem como você pôr lá na TV e ver. Né? Eles também passam. Tem várias formas de a gente conhecer a palavra do Senhor. E assim você pode se ajoelhar e orar, falar com Deus e trazer esse Jesus que está dentro do teu coração, dentro do teu barco, para se relacionar com você. Amém? Aí você fala assim, mas Jesus não sabe o que eu tenho? Não sabe o que eu preciso? Irmãos, você tem que buscar. Vou abrir aqui em Mateus 7. Mateus 7, 8. 7, 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-vos-á. Quem está falando isso? Jesus está falando. Aí eu te pergunto, Jesus não sabe o que você precisa? Sabe. Mas ele está dizendo o que aqui? Que você tem que pedir, que você tem que buscar e que você tem que bater. Não é só saber que Jesus está no seu coração. Você tem que buscar Jesus. Você tem que ir atrás dele. Saia do seu lugar de comodismo. Pare de reclamar da situação. Às vezes vem muitas dificuldades sobre você. Aí você fala, eu não consigo orar, irmão, isso é normal. Todos nós somos cristãos. Às vezes pensamos que não conseguimos. Por isso que existe pastor. Por isso que existe pastora. Liga para eles. Fala, olha, agora você vai me arrastar.
vai levar onde ele quiser. Eu aconselho vocês não darem. Mas se você quiser ser carregado, ele vai carregar. E ele vai andar sozinho pelas pernas dele. Aonde tem que ir, eles vão ter que ir. Né? Pastor, irmãos, ele sente prazer em poder ajudar. Às vezes você fala, pastor, estou ocupado, tem um menino novo. Então, né, vou ocupar ele não, irmão, você é mentira do capeta. O diabo está minando o seu relacionamento com os pastores. Porque ele vai achar que é bobeira. Ele é ocupado com coisa séria e essas coisas minhas é coisa à toa. Não é. Aí quando tudo acaba, aí você pede ele para resolver. Aí fica difícil, irmão. Tem que falar no começo. Quando você está sendo tentado a pecar, é que você fala. Não é depois que peca, não. Porque depois que peca, como é que ele vai ajudar você com o pecado? Todo pecado, irmão, tem consequência. Aí o que o pastor vai fazer com você? Chorar junto. Você vai receber a consequência do pecado e ele vai chorar com você. Nossa, que triste. Não tem o que fazer. Apoia aqui, vamos chorar. Agora se você fala assim, olha, estou sendo tentado. Eu estou querendo roubar lá no meu trabalho. Tem isso, pastor, eu sou crente, irmãos. Todo pecado é pecado. Tem pessoas com todo tipo de dificuldade. Às vezes a gente fala de pecado, a pessoa pensa no pé, né? A pessoa pensa no trem, mas tem coisa que é vontade de pegar as coisas dos outros. Vai roubar. Aí você acha que não dá nada. Aí lá na frente você perde o emprego. Aí como é que você paga o aluguel, paga as contas? E como é que você vai explicar que foi demitido que roubou? Você é uma pessoa crente. Então é melhor você contar um desejo, não é não? Olha, eu tenho desejo de fazer tal coisa. Me ajuda a vencer? Eu estou assim que eu não estou aguentando mais. Fale. Não tenha medo, não tenha vergonha, irmãos. Em gabinete a gente ouve de tudo. Mas fica ali. É entre você, o seu pastor e Deus. O pastor, ele tem muito temor. Porque se ele não agir de forma adequada, Deus vai cobrar dele. A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. E Deus cobra. Então, a gente que está ali para cuidar de você, foi Deus que falou, olha, fulaninho, cuida da minha ovelha. Ele deu a ovelha para a gente tem um maior temor. Vou cuidar. Agora, deixa a gente cuidar. A gente só consegue ir até onde vocês permitem. E só vai acontecer de Deus poder fazer muito mais na sua vida se você abrir o seu coração. Se você falar. Tem uma passagem que na Bíblia fala que quando a gente confessa, a gente é curado. Sabe quem descobriu isso e ganha muito dinheiro? Psicólogo. Eu acho de ganhar dinheiro. Porque você vai lá, paga 500 contos e uma hora você fala. Para dar tempo, é caro pra caramba, né? Aí você fala. Agora, com o pastor não quer falar. Tem vergonha, de graça, né? Eu te quero, vou cobrar, né? Pra ver se o irmão fala. Irmãos, porque o psicólogo é bom. Porque a pessoa fala, irmãos. A Bíblia já diz que falar é curado. Você tem que falar. O pecado encoberto, ele adoece os ossos. Ele fala isso, apodrece por dentro. Você morre seco. Por isso que você tem que falar. A gente às vezes tem mania de achar que consegue fazer as coisas porque tem vergonha. Não pode ter vergonha. Tem que ter vergonha de pecar. E aí depois todo mundo vai ver. Aí o pastor não tem como ajudar. Todo mundo viu, todo mundo sabe. Então, quando você tem um desejo e ele vem sobre você e você fala, olha pastor, eu estou com vontade de fazer isso, me ajuda? Toda vez que eu vou em tal canto, dá isso em mim, dá aquilo em mim. Vamos orar? O que eu faço? Eu paro de fazer o quê? O que eu estou fazendo de errado que está alimentando esse desejo no meu coração? Porque Jesus entrou na minha vida, mas eu não tenho vontade de fazer as coisas. Todo mundo tem, irmãos. Você sabe o que a gente faz? A gente deixa de alimentar os desejos. E eles vão ficando fraquinho. E aí você alimenta o espírito, e ele fica forte. E ele controla tudo. Ali, ó.
Tanto que a palavra do Senhor fala que o domínio próprio é o fruto do Espírito. Então, quando você alimenta bem muito o Espírito, com a palavra, o ouvir a palavra que a Bíblia fala, quando você ouve muita palavra, a sua fé fica fortalecida. E aí você fica cheio de Deus, cheio de autoridade, né? Essas orações vão fazer muito bem a vocês. Eu vou me aproximar de Deus, mas o seu coração vai ficar alimentado de fé. E quando nós temos fé, é o combustível do crente. Ele não para, não, irmãos. Não tem nada que para ele se ele estiver alimentado pela fé. Amém? O que nos para é a incredulidade. É o medo. Será que vai dar certo? Será que Jesus vai ficar ali dormindo e vai morrer todo mundo afogado? Que isso? Meu Jesus, ele dorme, não está nem aí para ninguém. Aí eu falo, irmãos, Jesus sabia como que ele ia morrer? Sabia? Sabia. Desde que Jesus teve consciência de quem ele era, ele já sabia como ele ia morrer. Ele sabia que ele ia dar cruz, que ele ia viver 33 anos e que ele ia ser crucificado e depois ele morreria. E era para ele viver esse período sem pecado, para que no terceiro dia depois da morte ele pudesse ressuscitar. Jesus já sabia. Jesus sabia do plano de Deus para a vida dele. Jesus sabia o propósito de Deus na vida dele. Aleluia. Ele não tinha medo de dormir. Ele não tinha medo de descansar. Ele não tinha medo de entregar tudo nas mãos do Senhor, do Pai, né? Como ele dizia. Ele não tinha. Ele sabia que aquele era o momento, mesmo que tudo tivesse caindo em volta, ele podia descansar e chegar do outro lado tranquilo para poder continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. E aí, irmãos, Jesus, quando acorda, os discípulos oram, né? Nós vamos morrer. A primeira coisa que Jesus faz é o quê? Homem de pequena fé. Por que essa frase? Por quê? Irmãos, Jesus, ele andava sobre as águas. Como assim ele ia afogar, né? Como que Jesus ia afogar? Não ia. E ele também não ia permitir que os seus discípulos afogassem, porque os discípulos teriam que continuar o trabalho que ele estava fazendo. E Jesus pensou que eles já tinham entendido isso. Jesus multiplicou os pães, Jesus anda sobre as águas, Jesus ressuscita os mortos. Não foi? Ele ressuscitou uma criança, uma menina. Eles já sabiam disso. Mesmo assim, eles pensaram que o barco ia afundar. Não ia. Eles estavam dentro do barco, não ia morrer. Mas se ele saísse do barco, morreria. Porque Jesus estava no barco. Se Jesus estivesse no barco, ninguém morre. Porque ele tinha um propósito. E todos que estivessem junto com ele no propósito, viveria. Amém? Deus salvou você. Ele entrou no seu coração. Ele te chamou para estar aqui hoje, para ouvir a voz dele. E ele está dizendo para você que está dentro do seu barco. Agora não saia daí, onde você está. Não saia da fé. Não abandone o chamado de Deus na sua vida. Porque às vezes a gente pensa, depois que eu vim para essa igreja, tudo deu errado. Parece que está tudo desabando na minha cabeça. Eu faço isso, está errado, eu faço aquilo, está errado, eu faço o que está errado, eu faço o que está errado. Irmãos, olha só. A Bíblia fala em Eclesiastes que todos os dias estão escritos debaixo do céu. É ou não é? Fala. Está escrito. Se você estivesse aqui ou se você não estivesse, aconteceria. A diferença é Jesus no mar. Amém. Porque Jesus estava em paz porque conhecia o propósito. Você vai passar por o percurso que precisar passar. Mas você vai viver em paz. Porque Jesus estava no seu barco. Se você tem um propósito de vida,
falou, vai que vai dar certo. Independente do que acontecer no caminho, vai. Não para não. E nem se desvia. Vai. Deixa as coisas acontecer. Aqui está entrando água, mas vamos embora para o outro lado. Vamos embora para o outro lado que vai dar certo. Jesus está aí. Não deixe nada te parar. Não fique pelo caminho. Não deixe o diabo colocar medo no seu coração. Não olhe para a circunstância. Tudo faz parte. Né? Hoje a gente está vivendo um mundo que as pessoas não querem sofrer. Né? Elas querem ser felizes o tempo todo. A internet, as redes sociais fazem tanto sucesso. Por quê? Porque traz uma alegria. Você ri, né? Os rios estão passando ali, você dá uma risadinha, tem um negócio. Aí o povo fala, é para isso que eu faço a internet, não é? Para dar um sorriso, para ver uma piada, para não sei o quê. E tá tudo certo. Por quê? Porque naquele momento te traz um alívio. Você esquece os seus problemas, né? Aí depois você volta para a realidade ruim. Aí tem gente que joga, né? Vai jogar, tem gente que vai ver um filme, tem gente que vai ficar mesmo na rede social mexendo. Ali vai trazer um alívio para a pessoa. E um vício, porque ela se vicia nisso. E aí ela acha que está tudo bem, mas não está. Quando ela volta para a vida dela, ela não suporta o processo, a dificuldade do dia a dia. E Deus, Ele trabalha assim, com plantio e colheita. Plantio e colheita. Mas as pessoas hoje não querem plantar. Não quer. Quer chegar aqui e falar assim, como é que está a sua lavoura? Tem o que aí para mim? O que você tem aí? Deixa eu ver aí o que tem de bom. Tem uma vezinha? Não sei o quê? Não. O pastor Marconi vai pegar na tua mãozinha e vai ensinar você a plantar. Porque Deus é um Deus seu, é um Deus dele, é Deus individual. Ele vai ajudar você a construir o seu casamento, o relacionamento com a sua esposa, o relacionamento com o seu marido, o relacionamento com os seus filhos. O que a Bíblia fala? Como a Bíblia ensina? Ai, o marido fica até tarde bebendo na rua. O que eu faço, pastor? A Bíblia fala o quê? Eu que sou esposa, eu vou largar ele. Ele é um bêbado. Não, irmãos, a Bíblia não fala isso não. A Bíblia tem uma postura de esposa. Né? Lá em 1 Pedro 3, fala que a mulher ganha o marido com o seu reto procedimento, sem palavras. Através da palavra de Deus no coração dela, e ela vivendo com Deus dentro de casa, ela santifica o marido. Traz ele para Deus. Ai, que coisa maluca. O pastor Marconi vai ensinar direitinho como que funciona. A Bíblia é assim. Ela funciona. Irmão, funciona. Porque eu e meu marido estamos há 28 anos na igreja. De casada a gente tem 25. 24. Vai fazer 25 esse ano. E Deus, no meio entre nós dois, dá certo. Mas eu tenho certeza que se nós não tivéssemos Deus no nosso casamento, provavelmente nós não estaríamos juntos. Passamos por muitas coisas. Muitas coisas. Muitas mesmo. E eu imagino qual é a dificuldade de casamento sem Deus. Nós nos casamos crentes. E foi difícil. Foi fácil não. Para caminhar junto Senhor Jesus ensinando a pessoa a caminhar. Você respeitar a outra pessoa, a pessoa te respeitar. Você caminhar junto com ela. Então, os mandamentos de Deus na sua vida, ele tem que estar no seu coração. Se não tiver, você não consegue andar com Deus. Amém? Com o pai pastor. Com o pai pastor. É verdade. Eu sou crente, ele é crente, meu pai é crente há mais de 30 anos, ele é pastor, eu sou pastor, então não é fácil. Porque título, irmãos, não isenta a gente de obedecer a palavra. Né? Então, assim, eu tenho que obedecer, é
Mas do mesmo jeito. É igual. Então, assim, a Bíblia fala assim: ganhar um marido sem palavra. Diz: quem conhece sabe. Está gravando? Quem me conhece sabe. Eu sou uma pessoa muito falante e de uma personalidade muito forte. Ele tem que ser muito homem. Ele é. A gente se dá bem porque ele é. Graças a Deus. Deus me conhece. Mas ele também cumpre o mandamento de um marido tem que cumprir. Qual é o mandamento do marido? Amar a sua esposa. Engraçado, né? Mulher submete, homem ama. É um mandamento. Por quê? Por que Deus não manda a mulher amar o marido? Porque a mulher ama. Ela ama. O homem tem mais dificuldade. Então o mandamento é para ele. Agora, para a mulher submeter, meu filho, só no mandamento. Porque a gente gosta de mudar, né? Eu fico vendo os memes na internet falar assim: você quer estar certo com a sua mulher? Diz que ela está certa. Porque mulher que muda errada, nem a mãe, nem a esposa, nem os filhos, as filhas, né? Todos estão certos. É da natureza da mulher, né? Então nós temos que ter Deus para ter o domínio próprio sobre aquilo que está em nós. Amém? Não significa que é fácil, é difícil. Então o que a gente faz? A gente tem Jesus no nosso coração, tem Ele no nosso barco e pede Ele para nos auxiliar com as nossas dificuldades. Amém? Porque às vezes a gente está andando sozinho, a gente não está acreditando naquilo que Deus tem nas nossas vidas, mas o Senhor Deus, Ele quer entrar em todas as áreas da sua vida. Casamento, a gente falou aqui, porque, né, é engraçado, eu estou vendo uns casais, mas tem a criação de filhos também, que é uma coisa muito difícil. Criar filhos não é fácil. Você não pode deixar a internet criar seus filhos. Nós temos que ensinar os princípios da fé para eles. Tem que ter um tempo para os filhos. Então, assim, uma coisa que o pastor Paulo fala, eu acho tremendo, irmãos. Eu acho uma revelação do céu. Eu tive que escrever um livro sobre isso. Que nós, não, quando nos convertemos, a gente fica preocupado em ser pastor, em ser evangelista, a gente fica preocupado em ser mestre, em ser evangelista, missionário, e a gente esquece a nossa casa. Quantas pessoas com esses chamados não têm a família junto? Perde a esposa, ou a esposa não está muito à frente da obra, perde o marido, perde os filhos para o mundo. Né? Tem uma coisa que o pastor Paulo fala: o nosso ministério é nossa família. O seu primeiro ministério para os homens é ser marido. Amém? Os que estão casados. Se você for solteiro, filho. Um bom filho que respeite e honra seus pais. Se você for casado, uma boa esposa, um bom marido. Você tem filhos? Um bom marido, um bom pai, uma boa mãe e uma boa esposa. Tem mandamentos para tudo isso. E quando a gente vai ler a Bíblia fala quais são as qualidades de um diácono, quais são as qualidades de um pastor, que é casado uma vez, que comanda a sua casa, que tem uma boa organização dentro de casa. Tem que ter. Não dá não vinho. Hospitaleiro. Tem muitas características ali. Então, primeiro você cuida de quem? Do seu barco. Você vai cuidar de você, de honrar a Deus, da sua família, de ter uma boa estrutura. Irmãos, ninguém consegue ser pastor sozinho. Ninguém consegue ser missionário sozinho. Ninguém consegue ser evangelista sozinho. Se você almeja o ministério, se você deseja algo de Deus, você primeiro cuida dos seus. Traz os seus aqui perto. Eu tenho uma filha de 18 e uma de 11. Não é fácil. Mas eu vou junto. Mãe, eu quero ir. Vamos. Eu vou. Eu levo. Leio a Bíblia junto. Estou morrendo de sono, chego de trabalho. Esperei para você ler a Bíblia comigo. Tá certo. Vamos ler. Mas eu já tinha feito a leitura do dia na hora do almoço. Outro dia desse, eu tinha fazendo a leitura com Samara mais velha.
Aí eu chamei a mais nova, vem orar, vem ler a Bíblia. Não, olha só. Tá, aí ela foi pro quarto, tá lá. Aí o Samara terminou, estamos conversando na mesa. O que foi, menina? Gente, é enorme, lê pra mim. Eu falei, mas eu já li, vou ler de novo, não. Pois é, não, vou ficar lendo toda hora. Chorou. Aí eu venho aqui, pensa, senta. Aí eu tive que ler do lado dela acompanhando. Irmãos, é filho. Aí a gente não tem esse cuidado. Aí sabe o que acontece? Vem uma pessoa do mundo, fala, vem aqui, meu bem. Eu leio para você, olha, no início, Deus fez os céus e a terra. Aí ela, pessoa legal. Aí eu perco minha filha, irmãos. Eu perco minha filha. Porque se eu não trouxer ela para perto de mim, conversar com ela, ensinar as coisas do Senhor, vem um malandro e toma ela de mim. Toma ou não toma? Pensem vocês aí com 11, com 12, com 13. Se sua mãe estivesse junto, seu pai estivesse junto, muitas coisas seriam evitadas. Seria ou não seria? Conversasse com você, falasse, te mostrasse, olha isso. Trouxesse você para perto, te mostrasse o caminho, muitas coisas seriam evitadas. Nós que somos cristãos, não podemos ter preguiça. Porque é preguiça de fazer a obra de Deus. Não lá fora, mas dentro de casa. Irmão, quando nós fazemos essas coisas, porque o Senhor está no nosso barco, deixa eu dizer uma coisa. Isso são princípios bíblicos. Não é assim, você não pode falar, pastor, não, eu não quero cuidar da minha família. Não. É obrigação sua. Converteu, Jesus entrou na sua vida, é obrigação sua cuidar da sua família, não é, pastor? É obrigação. Todo cuidar. Eu devo amar o próximo como a ti mesmo. Aí você ama o pobre que está na rua, leva para ele uma mantinha, um prato de comida. Quando você chega em casa, não faz almoço com o marido e com o filho. O que é isso? Ou o pai, né, vai lá, dá um dinheiro para a pessoa no sinal, não faz a compra do mês, não paga a energia. O que é isso? Temos as nossas obrigações. Deus quer que você cumpra o seu dever, como pai, como mãe, como marido, como esposa. Nós temos as nossas funções e os nossos lugares. Irmãos, quando nós fizermos tudo isso, toda a nossa vida vai entrar na linha. É automático. O manual da nossa vida é a Bíblia. Sabia? Deus fez um homem e escreveu um manual. É a Bíblia. O nosso funcionamento perfeito para a gente não ter depressão, para a gente não se chatear, para a gente não ficar sozinho, para a gente não ficar com problema financeiro. Está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Se você fizer, tudo vai dar certo para você. Amém? Amém? Sabe a tempestade com a água entrando dentro? E quando chamou Jesus sozinho, fez o quê? Aquieta-te. Tudo parou. Mas Jesus estava no controle. Jesus estava no comando. E muitas das vezes, quem quer falar que é nós, para Deus. Né? Porque às vezes Deus fala assim, olha, não é para fazer não, mas tem que. O capeta fala no meu ouvido, eu vou fazer sim. Vou fazer. E aí a gente deixa de obedecer a palavra do Senhor. O que acontece? Está errado. E aí você fala, pastor, eu não sei o que acontece comigo, tudo está errado. Aí, né, o pastor comigo sabedoria vai falar assim, irmão, você desobedece. Não pode desobedecer. Tem que obedecer a palavra de Deus. Quando faz assim, está errado. Quando faz assim, está errado. Temos que confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Amém. E aqui, eu deixei escrito, quando conhecemos o nosso propósito de Deus, nosso chamado, não vamos ficar abalados com a tempestade ou com os problemas. Para permanecermos no barco, precisamos de fé. E aí eu vou ler uma última referência, que eu acho ela de extrema importância, que está em Hebreus 11:1. Está escrito assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera
e a convicção de fatos que não pode ver. Então, às vezes eu estou falando aqui de fé, que fé movimenta tudo, que fé é aquilo que faz, que fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é o combustível do crente. O conceito de fé, o que a Bíblia fala? Que fé é a certeza das coisas que você espera. Se Deus está falando que vai prover na sua vida, que Ele vai cuidar de você, que você é filho dele, que Ele sabe o que é bom, o que é certo, que você tem que obedecer, fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de um fato que você não pode ver. Porque se você vê, não é fé. Amém? Amém. Então creia. Creia na palavra, creia na promessa e não desista. Fala assim, seu irmão, não desista. Fala de novo, não desista. Agora põe a mão assim no seu coração e fecha os olhos e fala assim, não desista. Amém.